E se eu falar para você que as questões da prova do seu filho, elas são previsíveis, você vai acreditar em mim? Se não vai, você está errado. As provas do seu filho, elas são absolutamente previsíveis, tá? E os adolescentes, as crianças, só se saem mal nas provas porque elas não sabem que é previsível ou porque elas não sabem como prever essas questões da prova, né? Tudo isso é fruto da falta de maturidade deles e tudo mais. Nesse momento eu vou te ensinar a fazer essa previsão, né? Quem sabe você não consegue ajudar seu filho aí a resolver um problema e parar de tirar nota ruim, parar de ter problemas com o desempenho escolar, né? Por que que as crianças, os adolescentes não conseguem prever essas questões da prova? Porque elas fazem registros ruins, registros errados do que acontece em sala de aula. Porque vejam vocês, olha só como é que funciona a dinâmica da realidade de uma sala de aula, né? O professor entra na sala, vai lá, explica um conteúdo, certo? Enquanto o professor está explicando, geralmente a criança ou adolescente até está ali prestando atenção, né? Aí você tem ali uns 20, 30 minutos de discurso ali do professor, tal. Ninguém dá conta de manter a atenção esse tempo todo, né? Então a pessoa se distrai, enfim, em algum momento. E a sala de aula também, muitas vezes, é caótica, né? Porque o professor está explicando uma coisa, para de falar para chamar a atenção de alguém, enquanto o professor está explicando, alguém bate na porta, cai um trem, um menino tá com um negócio no outro, enfim. Então tem muitas interrupções, então isso já dificulta o fluxo de pensamento, né? E o fluxo de compreensão também, obviamente, né? Então por aí já tá meio difícil, né? Mas enfim, geralmente o aluno, o professor chega, entendeu, galera? Entendemos. Geralmente eles sentem que entenderam mesmo, né? Aí o professor vai lá e faz uma demonstração, por exemplo. Mostra como é que resolve uma questão. Entendi. Mas essa demonstração que o professor está fazendo, a criança não está anotando, certo? Ou o adolescente. Amanhã não lembra de mais nada. Depois de amanhã também lembra menos ainda. Beleza, mas aí no outro dia o professor vai e passa um exercício, explica de novo como é que faz. O estudante vai lá e faz aquele exercício. Aí só que o estudante faz do jeito dele, né? Então muitas vezes a questão ou está mal resolvida, ou está resolvida errada, enfim, tem algum problema. Ou muitas vezes não resolvida. É muito comum das práticas dos alunos que eles nem façam, tá? Eles ficam por ali enrolando, dá uma conversadinha daqui e dali. É saudável que eles conversem uns com os outros enquanto estão fazendo essa tarefa, mas muitas vezes o estudante aproveita e copia esse negócio do outro. Aí o professor vai e passa mais exercício para fazer em casa, mais um treinamento. Aí em casa ele faz, mas faz errado, faz de qualquer jeito e tal. Chega no outro dia o professor corrige. E aí que tá o erro. O aluno pega e não corrige o que o professor tá lá explicando, ele mas não anota aquela resolução do professor, certo? No outro dia ou na outra semana o professor muda de assunto, passa para outro, passa para outro, passa para outro. Ou às vezes nem muda de conteúdo, mas aprofunda um pouquinho mais naquele conteúdo que ele está trabalhando. Só que o aluno não consolidou direitinho o que ele viu antes. Então aquilo vai virando uma bola de neve de dificuldades, né? Que vai aumentando, aumentando, aumentando. Então o que acontece? Só que aí chegou o momento da prova. Aí o aluno, não, beleza, eu vou estudar, né? Eu vou estudar aqui para mim me sair bem na minha prova. Tá bom. Mas vai estudar com base em quê? Né? Aí ele vai lá e pega o livro. Bom, a simples leitura do livro faz ele entender o conteúdo? Geralmente não. Porque muitas vezes a linguagem ali não é tão clara, né? Ou a coisa é muito detalhada, né? E tal. Se for disciplina de exatas, por exemplo, matemática, física, química, ainda é pior ainda, né? Porque essas disciplinas você aprende ela na medida que você faz exercício, não é com uma leitura teórica ali. Então, o estudante acaba indo estudar perdido. E como ele não tem as anotações de tudo que o professor passou, ele não consegue prever mais ou menos o que vai cair na prova. Muitas vezes o professor dá uma lista de exercícios, né? Mas ele também não faz direito, ele não tem. Ele muitas vezes tem as questões da lista, tem o gabarito, mas não tem a resolução, não sabe como resolver aquele negócio. Então ele acaba estudando no modo aleatório. Aí, nesse exercício de estudar, ele aprende um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas aquilo não é suficiente para ele despejar lá na prova aqueles conhecimentos dele e conseguir tirar uma nota boa. Então, como é que você prevê as questões que vão cair na prova? Tendo boas anotações da sala de aula. Então, se você que é estudante ou você que é pai de estudante, pode instruir aí seu filho. Se você anotar as correções que o professor faz na sala de aula, eu duvido que você não acerte no mínimo 90% do que vai cair na prova. O professor, a não ser que ele seja doido, ou a não ser que ele esteja querendo sacanear por algum motivo, ele nunca vai colocar uma questão na prova que ele não tenha trabalhado em sala de aula antes. Ou que seja pelo menos muito similar a várias que ele tenha resolvido. Muitas vezes o professor chega na sala de aula para entregar a prova, ou alguns momentos depois da prova, e eu sou professor, gente, há 17 anos, eu passo por isso todos os dias. O aluno vem e fala assim, pra mim, né? Ô, Maicão, essa prova sua aí, cara, nossa, mas você botou um trem lá que você nunca falou na sala de aula. Aí você incorpora o espírito da paciência e fala, eu nunca
nunca trabalhei na sala de aula, olha aqui o exercício tal. Eu costumo fazer isso, eu costumo entrar na sala depois da prova e mostrar para os meus alunos que todas as questões que eu pus na prova eu tinha resolvido antes dentro da sala de aula. Isso não é eu, pessoal, isso é todos os professores. Quando o aluno vem e confronta dessa forma, você não deu esse conteúdo. O professor vai lá e prova por A mais B, que ele muitas vezes deu a mesmíssima questão que ele colocou na prova. Só que o aluno não sabe por quê. Naquela hora que o professor estava trabalhando, ele se dispersou por qualquer motivo que seja, muitas vezes prestou atenção, mas esqueceu imediatamente depois. E aí, como ele não registrou, como ele não anotou, como ele não tinha onde consultar isso depois, chegou na hora da prova, parecia surpresa. Então, aonde está a previsão das questões? Está nos exercícios que foram corrigidos. Então, se o professor deu uma lista com 20 exercícios, corrigiu 5, a prova está nesses 5. Se o professor fez uma demonstração na sala de aula, aquela questão da demonstração está na prova. Se o professor passou um exercício, uma tarefa de casa, as questões estão ali. O aluno é que não registrou aquilo, esqueceu, passou batido e não tem aquela compreensão. É até incomum, mas às vezes acontece de você colocar uma outra questãozinha que precisa do aluno dar mais uma pensadinha, assim. Então ele precisa ter os elementos que você trabalhou em sala de aula, ele precisa pensar mais um pouquinho. Às vezes você até coloca um conteúdo, por exemplo, de uma questão que caiu no vestibular, que às vezes tem uma surpresinha ali. Por exemplo, eu estou aplicando uma prova no 2º ano, e eu peguei uma questão lá que caiu no vestibular, por exemplo, e coloquei lá. Por exemplo, caiu no Enem. Aí eu vou lá e coloco aquela questão do Enem na minha prova. E aí aquilo existia um conceitozinho, por exemplo, do 1º ano. Imaginando que eu estou aplicando uma prova no 2º. Até acontece isso, eu até vou aceitar chamar isso de surpresa. Mas é em uma questão de 10, é 2 de 20. Nunca é no corpo todo da prova. E se for, tem problema. Se você pegar uma prova do seu filho e você compreender que aquele conteúdo que está na prova o professor não deu, você tem que ir lá na escola na mesma hora, reclamar, quebrar o pau, é barraco. Não tem condição do cara cobrar uma coisa que ele mesmo não trabalhou dentro da sala de aula, tá? Existe professor doido? Existe. Existe professor alopradão, assim, que inventa umas coisas do nada, que eu consigo reconhecer isso. Eu vejo muitas vezes entre os meus colegas, e é uma coisa que você olha a situação e fala assim, por que esse cara tá fazendo isso? Eu sinceramente não entendo. Mas é raro, são poucos, tá, galera? A maioria dos profissionais são sérios e estão comprometidos com a aprendizagem do aluno, fazem provas absolutamente coerentes, tá? E coerente significa basicamente repetir na prova as coisas que você já trabalhou em sala de aula. E é assim que faz. Então, dica de hoje desse meu vídeo aqui, pessoal, converse com seu filho. Se você acompanhar mais de perto o que o seu filho faz, procure cobrar dele a anotação das correções. Galera, isso faz milagre. O professor falou assim, vou corrigir, tem que tocar um sino na cabeça do aluno. Opa, agora é a hora de anotar. Se a escola permitir tirar uma foto do quadro, se não der conta de copiar, é aquela hora que o seu aluno, que o seu filho levanta a mão na sala de aula e fala, professor, por favor, me dê um tempo para mim copiar isso aí que o senhor passou. É a hora de anotar, tá? Tem que anotar. Principalmente se for matemática, física, química, certo? Essas disciplinas de exatas que são aprendidas na base do exercício, beleza? Então essa é a minha dica. Bom, você tem um problema com o seu filho, você vai falar comigo nesse WhatsApp aqui, ó. Certo? Seu filho tá com nota ruim, tá desengajado da escola, tá te dando trabalho, conversa com a gente. Pessoal, a gente sabe resolver esses problemas, tá? Tem 13 anos que nós estamos aqui. Nós somos especialistas em ensino individualizado, tá? O mérito não é uma mera escola que dá umas aulinhas de reforço, não. Nós não trabalhamos com aula de reforço no modo aleatório. As aulas de reforço, que o nome mais científico de aula de reforço, de aula particular, é ensino individualizado, tá? O ensino individualizado, pessoal, é uma ciência. É uma coisa que tem que ser feita por um professor especializado nisso. Não é porque o cara é um professor de matemática que ele é um bom professor de reforço de matemática. Muitas vezes o cara é um ótimo professor de sala de aula, lá com 40, 50 alunos lá na frente dele, mas ele não sabe trabalhar direito com aula de reforço, porque a aula de reforço, o ensino individualizado, ele não pode ser uma repetição de explicação da sala de aula, porque a mesma dificuldade que o aluno tem na sala de aula, ele vai ter na aula de reforço. Não. O professor que dá aula de ensino individualizado, ele tem que ser ciente da ciência, ele tem que entender de autoestima, ele tem que entender de dificuldade de aprendizagem, ele tem que conseguir fazer uma leitura rápida das características daquele aluno ali, para poder ajustar a forma de ensino dele às características específicas do estudante. Pessoal, isso é uma ciência, e o mérito é a melhor empresa em termos de ciência. Aqui nós temos a ciência do ensino individualizado. Eu sou especialista em ensino individualizado. Meu mestrado é feito em ensino individualizado. Eu estudo isso há 13 anos.
Ah, quando seu filho nasceu, eu já estava estudando sobre isso. Então, aqui no Mérito, nós estamos absolutamente capacitados para fazer a intervenção que for necessária para ajudar o seu filho. Mesma coisa o professor Renato. O professor Renato faz 13 anos que ele é uma pessoa que estuda técnica de ensino 24 horas por dia. Então, o Mérito ele é regido por professor de verdade. Nós não somos acadêmico disso, nós não somos estudantes do curso X que está dando aula de reforço para quebrar galho, fazendo bico de aula de reforço, não. Passou o tempo de que a aula de reforço era coisa do bico do professor que está sem aula, ou do bico do universitário. Não, é ciência séria, tá? E aqui no Mérito, nós regimos, nós dirigimos essa empresa conforme essa ciência. Se você procurar aí no nosso site, você vai ver a história lá, se você jogar nosso nome no Google, você vai ver lá o nosso mestrado, você vai ver lá que nós estamos trabalhando com isso com muita seriedade mesmo, tá? O Mérito é um local onde o ensino individualizado ele é profissional, ele não é bi. E nós trabalhamos aqui com essa seriedade toda. Então confie no nosso trabalho. Entre em contato aqui se você precisa de uma aula de reforço ou se você precisa de uma dica, de um conselho, tá? Nós estamos aqui plenamente capacitados para fazer isso, beleza? Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.